Irá fazer alguma coisa inicial aí, Jefferson? Não esperando o irmão que, dentro daquilo que foi proposto, ele e na dependência possa estar trazendo algo, né? Mas isso já foi já acertado e aos poucos nós iríamos estar nesse tema que é a oração, né? O que a gente puder mastigar é bom. Perfeito. Como na terça-feira já estava no horário e eu ia fazer um comentáriozinho e na realidade aí você me pediu para poder deixar para hoje, então eu vou aproveitar e inicio. Fica à vontade. Ok. Na realidade, eu gostaria de fazer uma explicação rápida do início da nossa chegada aqui com os irmãos, e que eu tive assim o privilégio de encontrar irmãos de outros estados que provavelmente tinha uma experiência a mais do que a gente, muito mais, né? Que foi o irmão Lemão, o Mário, o Amalfi e o Lineu. E aí, por que que eu estou tocando nesse ponto em relação à oração? Porque de todos os quatro, o que mais me deu assim respostas e atenção nos textos e nas perguntas por e-mail foi o irmão Lineu. O irmão Lemão, o irmão Lemão não, perdão, o irmão Mário, ele tem um contato comigo assim mais via WhatsApp para respostas de perguntas tal, e ele gosta sempre que eu coloque escrito para aproveitar nos textos dele. Ele até se aborrece comigo quando eu mando áudio. Ele, não, mande áudio, por favor, bote tudo por escrito. Aí eu tenho que ficar escrevendo tudo que eu tinha colocado no áudio. Mas é muito, muito gratificante. E naquele início, com o irmão Lineu, eu tenho os meus afarrapozinhos que eu gosto de fazer com relação ao que ele explicou sobre essa circunstância de oração. Então, ele assim começou que a oração trata-se de uma postura de reverência e trata-se do momento em que o cristão tenta se aproximar de Deus através da oração sagrada, né, com o Senhor. O irmão pode botar aí Salmo 95:6. Salmo 95:6. Eu vou passar vou fazer esse procedimento para poder a gente estar sempre dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, observem que nas orações existem também procedimentos não tão simplesmente do denominado fundo do ser, ou seja, fundo do coração, mas também da postura com que você pode o fazer. E aí tem justamente a circunstância de prostrar e ajoelhar, que são, por incrível que pareça, coisas diferentes. E ele relembra sobre essa circunstância de que a oração, dentro desse ponto de vista que nós fazemos, que nós chegamos diante de Deus, seja qual for a forma, ajoelhado, prostrado, talvez de pé com os braços abertos, de, não devemos o fazer deitado, não obstante, houve um questionamento por parte de um irmão uma vez, e o irmão Mário chegou a responder, eu entendi também, que às vezes a pessoa está no leito de morte, como é que vai ali sair da cama, está entubado, ou alguma coisa que ele ainda esteja dentro do cérebro dele,
a possibilidade de fazer a oração e vai se ajoelhar, vai prostrar. Não, não vai ter que fazer deitado. Mas o Senhor está vendo que o deitado dele não é o deitado pela circunstância de preguiça e ociosidade de o fazer. Assim, a oração é um privilégio do Filho de Deus, dos filhos de Deus, né? E deve ser, como eu disse há poucos instantes, do fundo do nosso ser, ou seja, do fundo do nosso coração. Aí o irmão agora pode ir lá para Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Vamos lá. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí, onde é que está aí a circunstância de posicionamento ou do ser? O que está querendo se dizer aí é que olhe a circunstância que o próprio Cristo, em Lucas 22, 42, dá um posicionamento com relação ao espírito e não só o corpo. Está entendendo? Olha o anterior. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, até Jesus Cristo foi um pleno exemplo das circunstâncias de como ele elevou seu corpo e também o seu espírito para com Deus, para com o Pai. O irmão pode puxar aí agora 1 Timóteo 2, 8. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aqui, ele está dando um exemplo das circunstâncias de que, às vezes, você pode estar numa situação em que tua posição não vai estar em condições de ajoelhar-se, de prostrar-se, mas de ficar com as mãos santas levantadas. Pode ser que você esteja ajoelhado e levante as mãos, e pode ser que você esteja em pé, em razão de algum lugar, e você também levante as mãos. Então, a circunstância de 1 Timóteo 2,8, ou seja, aqui não é só levantar as mãos simplesmente, mas de coração puro, sem mágoas e contendas. Não sei se o pessoal está alcançando. Quando eu falei lá sobre a circunstância de orar deitado, se você está numa situação normal, não vejo por que você orar deitado. Mesmo porque, quando você tenta fazer uma oração deitado, dá uma ideia de um contato com Deus de uma forma superficial, vamos dizer assim, uma forma liminar, nada profundo, né? Isso aí pode ser o quê? Uma falta de envolvimento, não só do ser interno, o ser moral, como intelectual. A forma preguiçosa, como eu falei há poucos instantes, ou de comodismo, que pode ser uma circunstância de comodismo que a pessoa está colocando ali. Então, Jesus orou com propósito, sabedoria e entrega. A oração,
quando Jesus o fez, dando aquele ensinamento ali, é justamente quando ele também fala assim, que ele gostaria que nós fôssemos semelhantes a ele. Então, se nós vamos ou tentar ser semelhantes a Cristo, nós temos que ser imitadores dele. Então, basta a gente procurar ver no melhor segmento da pessoa que veio aqui na Terra em forma de carne e qual foi a linha que ele adotou e que serve de exemplo prático para que nós possamos também fazer as nossas orações. O irmão pode puxar aí agora João 17:1. João 17:1. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique em ti. Ou seja, essa circunstância, como Jesus está colocando da palavra dele em oração ali, como Jesus começou a orar, não é? Ou seja, a entrega que foi feita, ela não foi uma entrega mecânica. Então, eu observo muito quando eu frequentava as denominações, procedimentos mecânicos. Então, você chega ali na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um Pai, Filho e Espírito Santo, agachar o joelho ali e tal. Se você não agachasse, alguém vai olhar para você com olhos não muito agradáveis, porque você foi um herege, e assim sucessivamente. Você tem procedimentos dentro do culto, vamos dizer assim, e que você tem que, em um momento, ajoelhar-se. Se você não ajoelhar, você é considerado um herege, e outras coisas mais. Então, ali é a circunstância mecânica da oração. E o que Cristo está dizendo sobre a oração é que ela deve ser de total entrega, né, do ser, não mecânica, e ela tem que ser de submissão e não de subserviência. Não é essa circunstância que ele quer dizer, não, eu vou fazer isso porque Deus ali é o chefe, é não sei o quê. Não, gente, não é essa circunstância. É a circunstância da submissão. Ou seja, é um momento íntimo com o Pai. E se é um momento íntimo com o Pai, existem algumas circunstâncias dentro do seu ser que naquele momento vai fazer até com que você chore. O Espírito Santo nosso fala com o Espírito Santo do Senhor. E ali há uma condução das coisas para que ela aconteça da melhor forma possível, como a palavra do Senhor quer. O irmão pode puxar aí agora Provérbios 15:8. Provérbios 15:8. Provérbios 15:8. Vamos lá. Eu vou pegar do 7 só para. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Aí vem lá, 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, a circunstância do sacrifício dos ímpios aí não deve ser levada em consideração dentro do ponto de vista como Cristo ou como o próprio Deus quer que o faça. Mas o do justo, ele tem uma circunstância, não é, muito mais de alegria. Contentamento é alegria, é satisfação. Então, o que é que acontece? Deus, ele não se agrada de orações de forma superficial, né? E sem compromisso. Então, nós temos uma ideia que eu acho que permeia em todo mundo. Eu não pulo da minha cama
se eu não fizer uma oração antes? Aí eu fiquei imaginando assim, naquele momento, eu não saio para almoçar para a rua se eu fazer uma oração antes. Eu não faço isso sem sair, sem fazer uma oração antes. Eu estava me lembrando de uma cena, e que acontece em várias outras, é só a gente botar a cabeça para funcionar e lembrar, daquele ataque aéreo, né, sobre as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, do avião lá entrando no prédio, onde várias pessoas ali dentro daquele prédio estavam fazendo alguma coisa. Uns estavam sentados no vaso sanitário, outros estavam fazendo reunião, outros estavam lendo, não sei o que, tal, tal, tal. Outros estavam saindo, outros estavam no elevador para sair, né? E eu pergunto, foi uma circunstância imediata. Qual foi o tempo que teve para você fazer uma circunstância de uma oração que não tenha sido dentro do ponto de vista elevando o pensamento ao Senhor, se você conseguiu? Porque mecânica, do jeito que o pessoal coloca, que não é uma coisa agradável a Deus, é o que se faz. Então, obrigatoriamente, eu vou fazer uma oração de manhã quando sair, porque esse é o meu procedimento mecânico. Você, você pode fazer oração sem colocar uma circunstância de procedimento mecânico. Outro dia, lendo Gênesis, tem uma passagem lá, os irmãos aí podem nos lembrar, mas tem assim, Deus vinha toda tarde ter, naquela brisa, um papo, um diálogo com Adão. Toda tarde. Eu me recordo que parece-me que era toda tarde, né? Então, no dia, no momento, Deus estava lá para conversar com Adão. Uma pessoa me fez uma pergunta uma vez, eu virei assim, será que essa pergunta é uma pergunta de maldade ou uma pergunta porque não sabe? Aí disse, ô irmão, pois não, o que é que o senhor acha da circunstância de Adão vir conversar com Deus toda a brisa da tarde, e ele vinha porque era o quê? Uma obrigação ou porque não tinha ninguém mais para falar, ele só tinha que falar com Deus ou aquele Deus mesmo e foi para lá, né? Eu digo, rapaz, complicado. Vamos pedir explicações ao Espírito Santo. E eu não dei resposta na época, né? Eu não dei resposta na época. Porque, na realidade, eu estava ainda muito dentro de um início de interpretação bíblica e que era muito, assim, preocupante para mim colocar na cabeça de uma pessoa um posicionamento e esse posicionamento ser interpretado depois como uma aplicabilidade de uma má doutrina. Então, eu não não coloquei, né? Então, mas Deus, ele não se agrada de orações de forma superficial, sem compromisso. As orações, nós devemos ter o nosso ser de uma forma que não fique com um, um gesto e um gosto de coração vazio, né? Tem uma conexão. Nós temos uma conexão com Deus. E essa conexão, ela deve ser entrega de uma forma verdadeira, né? O irmão pode puxar aí Lucas 6:12. Lucas 6:12. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Eu não sei se na terça-feira foi o irmão Tiago que fez um comentário na parte sobre orações e falou alguma coisa assim sobre nuvens, em nuvens, puras nuvens. Aí eu me lembrei dessa circunstância aqui de Lucas 6:12, de que essa verdadeira entrega que nós temos que fazer
ela deve ser de uma forma que as nossas palavras não fiquem sendo jogadas ao vento. Então, quando tem essa passagem assim, que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, na realidade, aí é uma circunstância que não só a entrega, mas que você pode perceber que mesmo nos lugares mais improváveis que você possa estar, se você tinha efetivamente um propósito e a intimidade com o Senhor, as palavras não irão com o vento. Elas vão estar, sim, sendo ouvidas por Deus. E aí, eu não vou me alongar mais, mas por hoje, que vamos ter outros dias, eu só queria que o irmão botasse agora em primeiro, acho que é primeiro Timóteo 2:1, se possível, é primeiro Timóteo 2:1. É clássica, como diz o outro, né? Essa primeiro Timóteo 2:1. Uma vez nós estávamos num denominacional, cada qual fazendo uma oração de uma forma, e eu percebi, um orando assim, orar tá assim, outro pulando, eu digo, tem alguma coisa errada. E o irmão Lineu me esclareceu sobre essa circunstância de 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Quando ele disse antes de tudo, ele não diz, olha, tem uma exceçãozinha aqui. Não, não tem exceção. Antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Aqui também tem uma exceção? Não, não tem exceção. Ele não coloca a circunstância de poder orar para aqueles outros, seja por ação de graça, seja por intercessão, oração pura, deprecação, e tem uma que está incluso aqui dentro de deprecação, que a gente pode colocar como súplica, né? E que, na realidade, não é o que alguns falam. Então, aqui não há exceção. Ele está pedindo para todos os homens, seja quem for, seja onde estiver, para todos os homens. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, até dar oportunidade para outros irmãos fazerem também alguma explicação, algum comentário, mas na próxima terça-feira, se for o caso, não sei se é terça ou se é amanhã ou sábado, eu tenho a oportunidade de poder conversar com os irmãos sobre 1 Timóteo 2:1, dentro do processo explicativo, dando um exemplo dentro da Bíblia, não é? Do que é uma adoração, o que vai ser uma ação de graças, né? Uma petição de súplica, a própria petição comum, a intercessão. E como aqui existem deprecações, tem a deprecação e tem a súplica. Coisas parecidas, são circunstâncias que há a busca da misericórdia e a intervenção de Deus de uma forma assim mais fervorosa, né? E posições que mostram a nossa inteira fragilidade em relação ao nosso Deus, nosso Pai, porque não somos nada, nada. Mas ele nos ensina a como proceder, a como orar, a como caminhar, em suma, a postura que temos que adotar e o fazer para imitar Jesus Cristo, ser semelhante a Ele e sermos uma testemunha melhor neste mundo de caos. Eu vou deixar até aqui para outros irmãos fazerem comentário, e no próximo dia que for dito aí, eu tentarei dar uma
uma linha para os irmãos. E sugiro, salvo o melhor juízo, darem uma lida num livrinho, não é grande não, A Oração e o Mundo Invisível, acho que pode ser até que alguns irmãos já tenham lido. É um comentário sobre a história de um homem de oração que nós conhecemos na Bíblia, chamado Daniel. Esse livrinho é do irmão Paul Wilson. Paul Wilson. Vou botar aqui no chat depois, e o título, A Oração e o Mundo Invisível. Vale a pena. Até mais. Na verdade, aquele dia também, irmãos, os irmãos falando, aí me veio um pensamento também, né? Sobre uma oração, que é em conformidade à vontade de Deus, né? É lá em Atos 12, versículo 5, se não quiser colocar lá. Tá certo aí, Leônidas? É isso mesmo. 12, 5 ao 7. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeiras. E os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeiras. Então, aí, né, irmão, a gente observa, né, uma oração, vamos dizer assim, alinhada, ou seja, de acordo à vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus ali, a vontade do Senhor era libertar, libertar Pedro ali daquela prisão, porque ele tinha propósito, né, no ministério de Pedro, então a igreja estava alinhada com a vontade de Deus ali. Mas nós também devemos entender que poderia também não ser a vontade de Deus a liberdade de Pedro. Porque quando a gente volta aí mesmo em Atos mesmo, vamos voltar no primeiro capítulo aí, versículo 1 e 2, a gente vai ver isso, né? Que nem sempre que a igreja, não é que a igreja não ia orar por Tiago, por exemplo. Não pode ler aí o versículo 1 e 2. Esse capítulo mesmo, Isso, 1 e 2. isso, versículo 1 e 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, nós vemos, né, irmão, que uma oração alinhada com a vontade de Deus foi essa oração da igreja ali por Pedro, né? Porque a mesma preocupação que os irmãos estavam tendo ali, orando por Pedro para a libertação dele, o Senhor era a vontade do Senhor. Porém, Tiago tinha sido morto também ali próximo ali naquela mesma época, né? Ou no mesmo dia, não sei aqui. Mas o que a gente observa é que isso dá um entendimento pelas escrituras para a gente entender que se o irmão Jefferson ou qualquer irmão estiver enfermo, hoje, pelo entendimento das escrituras que nós temos,
nós vamos orar para que Deus dê conforto o irmão ali na enfermidade que estiver passando, ou no problema, porque talvez Deus esteja tratando com aquele irmão, ou tenha chegado o tempo daquele irmão. Eu estava lendo aqui hoje essa passagem, e até me lembrei eu não vou mandar o irmão colocar lá, porque também não estou nem gravei onde que é o rei Zedequias, né? Que ele chegou o tempo dele de partida, então ele orou a Deus. Deus acho que deu mais 15 anos de vida para ele, então ele gerou um filho. Aí os irmãos estavam onde essa passagem, só por alto aqui, para os irmãos, eu creio que os irmãos sabem dessa passagem. Então não foi de acordo à vontade de Deus aquela oração dele, mas Deus fez assim mesmo, então teve consequência naquilo. Embora no final da vida, né, os irmãos comentam que Deus se apiedou do filho dele, né, o outro rei lá, passei da mente agora o nome dele. E aí, o que nós observamos hoje em aprendizado de acordo à palavra de Deus é que podemos orar para os nossos irmãos ou até pedir oração, mas sempre colocando em mente que tem que ser feita a vontade do Senhor na vida de cada um. Não é por isso que vamos deixar de orar. Às vezes chegou o tempo da partida de alguém e nós vamos deixar de orar, mas sempre com entendimento, né? Que é o que a palavra ensina. Que muitas das vezes a gente está orando para ser curado da enfermidade de um irmão, e não é a vontade de Deus. Às vezes Deus está tratando com aquele irmão alguma circunstância, algum pecado, e a gente tem que entender pelas Escrituras que a oração de acordo à vontade de Deus é sempre pedindo a Deus conforto para o irmão, e também sempre aceitando a vontade de Deus. É só esse comentário. Leonis, o irmão pode botar aí, deixa eu ver, Salmo 6, irmão Jefferson. Aproveitar essa fala aqui do irmão Leonis. Salmo 6. Olha a circunstância do Salmo 6. Davi, para o músico, mó em Negnote sobre Seminite, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Basicamente, assim que vamos continuar a ler, os irmãos podem perceber que o Salmo 6 é uma oração típica de súplica por livramento da dor e do sofrimento dele, né? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, essa oração que o salmista faz aqui, que ele pede esse livramento da dor e do sofrimento, não é uma circunstância, como o irmão falou aí, de uma oração que foi dada para Deus o fazer. Não, ele está fazendo ao Pai. E o Pai vai entender, o Deus vai entender ali, se efetivamente vai atender ou não. Pode atender, como poderia não atender. É uma circunstância também de ter olhado o salmista, né? Vou aproveitar aqui uma oportunidade. Ver se eu me lembro aqui. Foi um assunto que foi tocado com o irmão Lemão. Eu boto aqui do lado para eu não me esquecer. Fala sobre oração pública e oração privada. Interessante, né? Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de observar. Por que isso?
porque existem pessoas que vão para a rua evangelizar e lá terminam, queira ou não queira, fazendo orações publicamente. E eu já ouvi dizer várias vezes que é um tipo de oração que normalmente não faz, porque aquela oração pública você, na realidade, pode estar querendo aparecer, não sei o que e tal. E eu fiquei assim preocupado e joguei o problema na época para o irmão Lemão. E aí ele me deu isso aqui muito interessante. Vamos ver aí o livro de Esdras, capítulo 10. Esdras 10. Esdras 10. É o último livro. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Antes de continuar, pode ser que algum irmão vai dizer, mas Nilton, isso aí, Esdras, é uma circunstância, foi um comportamento público acontecido com o povo judeu naquela época. E na graça? Calma, relaxe. São princípios, são circunstâncias que aconteceram e que não houve por parte de Deus uma reprovação. E quem sou eu para vir dizer agora, mesmo estando na graça, que lá atrás, porque estava lá atrás, teria que não valer? Não. Cada momento tem as suas circunstâncias e o pai acompanha isso da melhor forma possível, porque foi ele que botou tudo, não a gente. Então, nós estamos caminhando dentro de uma linha que o Senhor coloca. Então, Secanias, filho de Jeizel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. E assim, observe que o 10, logo no início, é uma circunstância de oração que foi praticamente tornada pública. Agora o irmão pode botar em Atos 4:24. Atos 4:24. Atos capítulo 4, verso 24. Aí. Subi um pouquinho. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Ou seja, no 23 tem lá, e todos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões sobre a circunstância que aconteceu lá atrás, né? Os 40 anos. E aí, houve esse posicionamento aí, e ouvindo eles, unânimes, o que são unânimes? Todos, né? De uma só voz, levantaram a voz a Deus, foi um tipo, uma oração feita para eles, simples, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu, e a terra e o mar, e tudo que neles há. Ou seja, uma circunstância de reconhecimento. Ou seja, foi um procedimento público, está entendendo? Então, as circunstâncias, não só temporal, no espaço, espaço e tempo, né, como diz no direito, ele vai colocar como efetivamente o Filho de Deus, o Filho do Senhor, os servos, os santos, vão ter que adotar a circunstância de oração. Então, por exemplo, eu poderia falar agora sobre a circunstância das orações em vãs repetições, que eu vi um irmão falando na coisa passada, e eu entendi. Agora,
Eu gostaria, por exemplo, aproveitar o ensejo, pode botar em Mateus 6, 7. Mateus 6, 7. E orando, está lá dizendo, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Que por muito falarem. O que, na realidade, eu entendi aqui na época, e está aqui nos meus afarrápios com os irmãos, é a circunstância, quando diz assim, vã repetição. O que é repetição? É você tá duplicando, triplicando, determinada palavra ou frase. Aí eu estava pensando assim, tem no mundo católico o terço, eu ainda me lembro que existe, parece que eram 10 continhas e uma continha grande, depois mais 10 continhas, mais outra continha grande. E aí, cada continha pequena daquela, salvo engano, parece que era uma Ave Maria. Então, você rezava 10 Ave Marias e parece que era um Glória ao Pai. 10 Ave Marias, um Glória ao Pai. 10 Ave Marias, um Glória ao Pai. Aquilo pode ser considerado como vãs repetições? São coisas que eu sempre pergunto aos irmãos aqui por fora. Pergunto aqui para o Batista, pergunto para o Lineu. Batista também eu trabalho mais com e-mail. Batista e Lineu eu trabalho mais com e-mail. E Lemão e Mário eu trabalho mais com WhatsApp. Então, tem essas circunstâncias. E eu vi o irmão falando na terça-feira, não sei se foi o Tiago ou foi o Leônidas ou outro menino lá, esqueci o nome agora, Alexandre, sobre as vãs palavras repetitivas que ele está se colocando aqui, seriam não a palavra em si, mas os procedimentos. Não sei se foi assim que ele. Se algum deles me lembrar aí, fica mais fácil, né? Quando foi explicado. Não usei de vãs repetições. Então, as repetições podem ser de palavras, podem ser de versos, podem ser, vamos dizer, textos rebuscados. Então, há um entendimento que vãs palavras repetitivas ou vãs repetições são de textos bem elaborados, bem torneados, mais um listão assim, né? Duas, três. Quer dizer, quem está do outro lado, meu pai, já perdi até qual foi o que efetivamente que ele está pedindo, o que é que ele está orando, ele está solicitando o quê. Então, Deus não está procurando essas circunstâncias, essas vãs repetições, não são aqueles textos prolongados, bem, não, eu vou fazer um negócio aqui, bem, né? Vou botar brilho em tudo aqui para poder ficar não só grande, como bem chamativo. Não, o Senhor é humilde de natureza. Nós não temos que andar pelo caminho. Eu vou parar aqui para o irmão Tiago, não foi? Irmãos, boa noite a todos. É só um comentário mesmo a respeito do que foi lá logo no início, o irmão Nito, ele trouxe a passagem lá de Mateus 26, né, verso 39, porque eu fiquei pensando nisso aqui, né, se a gente for ver que o Senhor, ele por 3 vezes, né, ali no Getsemane, ele faz uma mesma, né, no caso, uma mesma oração, né, e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, né. Então, assim, eu pensei, né, sobre esse versículo, porque alguns podem até achar que Jesus, ele de alguma forma estivesse vacilando ali, ou ele estivesse em dúvida, se devia ou não, né, seguir adiante.
Mas tem uma passagem lá em... A frase, né, na verdade, no Evangelho de João, não vou pedir o irmão para abrir, porque senão pode... senão vai acabar estendendo o tempo e já está em cima do horário. Mas João, ele coloca, né, qualquer dúvida quanto à disposição do Senhor ali em relação a cumprir a missão dele. Porque ele disse, né, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Ele lança uma interrogação. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Interrogação. Depois ele, de novo. Pai, salva-me desta hora? Interrogação. Aí em seguida ele vem e diz qual era a disposição dele, né? Ele fala, não, pois eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, se alguém, né, tem alguma, assim, né, se alguém tiver alguma dúvida ou não a respeito do porquê, né, o Senhor falou aquilo, se ele tinha alguma dúvida, se ele deveria ou não, se ele ficou receoso ou não. Nisso aí, ele já deixou claro o porquê de ele ter vindo ao mundo. Essa afirmação que ele traz lá em João. E assim, só para acrescentar algo a mais, um pensamento a mais, eu creio que nessa tríplice pergunta, né, que ele faz, né, que ele diz, se possível, afasta de mim este cálice, existe um recado aí para todos nós, né? Ou seja, até mesmo no que diz respeito à resposta que o Senhor dá, né? E a resposta que o Senhor dá a respeito da oração é um silêncio, o Senhor fica totalmente em silêncio, né? E esse silêncio em si, ele ecoou ali, etc. Ou seja, o próprio Senhor, né, no caso Deus ali, ele deixou, na verdade Deus, ele deixou claro que não era possível afastar do Senhor aquele cálice, né? E Jesus, ele teria de bebê-lo. E ele teria de beber porque só assim para ele resolver de uma vez para sempre a questão do pecado, e para poder, né, existir salvação para todos nós. Então, assim, até se a gente for fazer uma pergunta hoje, né, uma pergunta parecida, né, do tipo se for assim, Pai, se possível, me salva assim, me salve de outra forma, um exemplo que não seja pelo Senhor Jesus, nós sabemos que a resposta do Senhor vai ser um completo silêncio. Afinal de contas, nós sabemos que não há salvação, né, fora do Senhor Jesus. E outra coisa assim que nós podemos entender nessa oração que o Senhor faz, é que nós podemos sim também ser honestos, né? Nós podemos não, nós devemos ser honestos. A palavra, tem uma passagem, eu não me recordo do capítulo, mas se eu não me engano, em Filipenses, que o apóstolo diz, né, que as nossas petições, elas devem ser conhecidas, todas elas devem ser conhecidas diante de Deus com orações e súplicas. Então, nós Filipenses precisamos 4, realmente... 6. Pronto, irmão, obrigado. 4, 6. Obrigado, às vezes me dá um branco assim que eu... Mas, enfim. Então, o apóstolo ele deixa claro, nós precisamos ser claros e precisamos ser honestos, verdadeiros, e não ficar tentando encontrar em si palavras para falar com o nosso Senhor. Eu vou pedir até o irmão para abrir uma passagem aqui, deixa eu ver, está em Hebreus, mas eu vou ver o capítulo aqui. Em Hebreus 4, no verso 16. Pedi ao irmão para abrir. Hebreus 4, verso 16. Eu vou ler do versículo 15 até 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aí como não há em si, alguns irmãos acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, eu também creio que a forma como essa carta aos Hebreus é escrita se assemelha muito com a forma como Paulo ele se expressava, né? Mas enfim, aí o apóstolo, né, ou quem foi o autor da carta, deixa claro que nós devemos nos achegar ao Senhor sem restrições, sermos honestos e chegarmos com confiança, né? Então, se nós, como até disse lá em João, se sabemos que as nossas petições, se os irmãos puderem lembrar até que o que é que João diz, né? Eu vou tentar aqui usar a internet para lembrar. Esqueça, deixa eu ver. João 5, 1 João 5, pediu ao irmão também parabéns, 1 João 5, por gentileza. Eu vou ver o versículo aqui, acho que é no versículo de 11 ao 15, se eu não me engano. Não, pode deixar mais, mano. Pode deixar mais. Do versículo 14 ao 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então é muito interessante assim o contraste, né, que há entre essas duas passagens, porque o autor da carta de Hebreus e desse versículo em si, ele deixa claro que nós podemos e devemos nos achegar com confiança. Creio que ali está o contexto ali desse versículo, nós devemos nos achegar em oração mesmo, e sabendo disso, que tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos ouve. Por quê? Porque nenhum de nós, com o coração contrito e sendo sinceros, iremos pedir algo ao Senhor que não seja da vontade dEle. Então eu não vou pedir ao Senhor um exemplo, lógico que esse tudo a gente sabe que há, né, tudo que Ele quer, né? Então eu não vou pedir ao Senhor uma Ferrari, porque realmente não tem sentido eu pedir ao Senhor Ferrari, né? Senhor, me deu uma Ferrari, qual o sentido de eu pedir isso ao Senhor? Então isso não o glorificaria em nada e não seria de proveito algum para a nossa vida, né? Então é necessário também que nessas orações tenhamos esse entendimento de que tudo que nós pedimos ao Senhor tem que ser sempre tendo Ele como primazia, os desejos dEle, o que Ele anseia para nós, o que Ele quer para nós, precisa ter a primazia. Que às vezes a gente pode orar e esquecermos de que o Senhor, Ele é digno de toda a aceitação. O que Ele quer para nós é digno de toda a aceitação. Então, às vezes, a gente pode acabar expressando a nossa vontade, né? No sentido, uma vontade superficial, que vem da carne, né? Ter alguma meta de vida, algum projeto nesse mundo que nós sabemos que a nossa carne anseia por posições e etc. Nada disso vem do Pai, né? Nós sabemos que não. Então, tudo que nós pedimos a Ele é segundo a vontade dEle. E é por isso que os irmãos sempre até trazem isso, né? E é bom até frisar isso também, que essas petições que nós fazemos, elas só serão segundo a vontade de Deus e do Filho em si, se nós estivermos em comunhão com Ele. A consequência de uma alma, de um homem, uma mulher e etc., que anda verdadeiramente em comunhão com o Senhor, que tem uma vida de oração, de plena comunhão com o Senhor, é de que o que Ele pedir será segundo os desejos do próprio Senhor.
E mais para frente, eu até, em uma próxima reunião, se os irmãos acharem por bem, tem uma passagem em Salmo 141 também, não é para abrir não, mas que é muito interessante como o salmista Davi, ele, ele expressa isso, né? Ele expressa essa dependência em si, esse anseio de ter a oração dele atendida, mas sempre colocando o que o Senhor quer em primeiro lugar. E é até interessante também nessa passagem de Salmo 141, que em alguns momentos ele expressa alguns sentimentos diretamente de Cristo, né? Em algumas passagens do Evangelho, que o Senhor passa por algumas situações que o salmista Davi já expressa, né? Então isso é a consequência de uma alma, de uma vida que realmente está aos pés do Senhor Jesus, se ocupando com Ele, com as coisas que vêm dele. Só até aqui. Irmão Jefferson, me perdoe aí o tempo, você pode puxar meu cabelo depois. O irmão Tiago falou sobre a Ferrari, eu me lembrei de uma coisa. Deus não aceita orações que estejam ligadas a qualquer desejo pecaminoso, pois ele abomina o pecado. E isso é uma razão. Então, as circunstâncias das orações que são vãs repetições, em favor dos mortos, por exemplo, é outro, né? Ele não vai aceitar. Mediadas por anjos, em nome de qualquer outra pessoa que não seja o seu filho Jesus Cristo. Então, orar em nome de Jesus é fazê-lo ao Pai pela autoridade de Deus, né? Do próprio Jesus Cristo. Está lá em João 14, 13, 14, e outro João também passando. Então, só para resumir, não podemos entrar na presença de Deus na oração sem a presença de Cristo, pois somos pecadores e não temos merecimento. Por isso, o Cristo é mediador nas nossas orações. Pode puxar meu cabelo, viu, Jefferson? Um abraço. Ok, irmãos, pegar até aí vamos estar finalizando, mas o que eu quero dizer a todos os irmãos é que o nosso tema, a oração, ele foi, ela até explicou, oração é um dos pilares que o cristão ele tem a responsabilidade, né? Como foi dito antes mesmo de nós começarmos, né? Que está lá em Atos 2:42, né? Na verdade, são três pilares, né? E a oração faz parte desses pilares. Mas eu vou falar assim com muito temor, irmãos, que onde o Senhor está, a liberdade do Espírito. Mas se tomarmos lá o que já diz a palavra lá em 1 Coríntios, né? 14, quando fale dois ou três, e os outros julguem, nós mesmos aqui numa reunião informal, a gente pode tomar isso como um princípio. Até porque nós temos, às vezes, mesmo com um hino, aí fica 40, 50 minutos, e tudo tem que redundar em glória para o Senhor, né? E nós combinamos que a terminar 9 horas, podemos passar, porque há liberdade do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai contra a palavra quando se fala em ordem de essência. O Espírito Santo pode usar o irmão e nós passarmos? Pode sim, porque a gente não segue regras, mas o Espírito Santo não vai contra a palavra. Então, estou pedindo aos irmãos mais cuidado em relação a isso e, como estou falando,
é tomar por um princípio. Se todo mundo for querer falar, irmãos, não tem, o tempo não dá. Entendo que os irmãos, eu acho que os irmãos estão entendendo, né? Mas que se falarmos em independência, né? Dando, tendo essa preocupação de que outros irmãos também necessitam estar nos instruindo. E Jefferson, irmãos, rapidinho aí, sei que o tempo já avançou, é só uma sugestão. Quando for essas reuniões onde não vai ser leitura e vai ser tema e que muitos irmãos vão querer falar ou trazer alguma coisa, eu gostaria de sugerir que não fosse colocado tantos hinos no início, entendeu? No máximo 2, e aí já entra, né, no tema, e avançar, se passar das 21, que seja só 10 minutos, a gente coloca esse padrão, porque realmente alguém pode estar ali falando e não concluiu ainda a fala, então a gente vai ter 10 minutos de tolerância. Deu os 10 minutos, a pessoa não encerrou, você pode desligar a chamada, entendeu? E a gente vai entender. E aí vem na próxima. Para a gente poder realmente seguir rigorosamente a questão da decência e ordem e que tudo redunde, como você falou, para a glória do Senhor. E se a gente realmente não seguir dessa forma, não vai dar glória ao Senhor, porque a gente não vai conseguir fazer o básico, né, que é cumprir realmente algo que foi predeterminado. Então são essas duas sugestões aí, se for possível. Isaac, a gente pode até concordar com o que você está trazendo, mas às vezes nós passamos até mais de 8h15 com os hinos, porque muitos irmãos estão chegando do trabalho, tem irmãs que também trabalham nos seus lares, né? E aí o tempo também diz que esses irmãos estão chegando, por isso que... Mas isso pode ser acordado, não tem problema nenhum. Viu? Obrigado, agradeço. Tá tirando a gravação. Irmão Alexandre, vou tirar a gravação, você pode orar, irmão? Posso sim.